Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que se chama hérnia umbilical. Então, o que é uma hérnia? Hérnia é a saída do conteúdo de dentro da barriga por uma área de fraqueza nessa parede abdominal. Como a gente está falando da hérnia umbilical, é justamente na região da cicatriz umbilical ou paraumbilical, tá? Então, o conteúdo da barriga sai por uma área de fraqueza localizada nessa região e se localiza numa área anormal. Essa fraqueza da parede abdominal, ela tem duas causas geralmente. A causa congênita, a gente nasce com ela, e a causa adquirida, já na fase adulta. Na forma congênita, o feto se comunica com a mãe pelo cordão umbilical. O cordão umbilical, ele passa por uma pequena abertura entre a musculatura abdominal do feto. Na ocasião do nascimento, com o corte do cordão umbilical e enquanto o bebê amadurece, essa musculatura ela começa a se aproximar até fechar o defeito. Geralmente pode alcançar até os 2 anos ou logo no começo, tá? Em alguns casos, essa musculatura ela não consegue se aproximar completamente. E isso pode levar então à formação da hérnia, porque o defeito vai persistir. Essa doença, ela acomete menos de 10% das crianças. Geralmente acomete mais meninas do que meninos. Ela também acontece mais em crianças prematuras e em crianças da raça negra. Então, concluindo, a gente espera até os 2 anos de idade para que esse orifício ele se feche naturalmente. Se não fechar, a partir dos 2 anos a gente já pensa em tratamento cirúrgico. A forma adquirida é aquela que acomete os adultos. Na idade adulta, ela acomete ligeiramente mais mulheres do que homens, em casos de gravidez, porque a pressão intraabdominal ela aumenta com o feto e se a gente tiver uma área de fraqueza nessa região umbilical, pode haver desenvolvimento da hérnia. Também nos casos em que a nossa musculatura está fraca, está atrofiada, hipotrofiada, principalmente esses casos quando associados à obesidade. Qual o quadro clínico? Geralmente, o paciente sente um caroço na região umbilical, ou uma protusão, um abaulamento nessa região do umbigo, ou próximo ao umbigo. Pode sentir dor, principalmente quando relacionada a algum esforço físico. E, às vezes, o paciente nota que quando ele deita, o caroço some. Então, como que geralmente a gente faz o diagnóstico? A história clínica, a história que o paciente fala para a gente, associada ao exame físico. Então, quando a gente vai examinar o paciente, a gente vê o abaulamento, ou às vezes a gente sente, quando a gente vai fazer a palpação abdominal, na região umbilical, a gente pede para ele fazer manobra, se não está tão visível, e a gente sente a hérnia, sente o afastamento, sente o conteúdo. Porém, em alguns casos, principalmente em pacientes obesos, chegam com essa história típica de hérnia, mas a gente não consegue no exame físico ver ou palpar essa hérnia. Então a gente lança a mão de um ultrassom de parede abdominal. Feito o diagnóstico, a gente conversa com o paciente, explica que ele tem uma hérnia e que o tratamento é cirúrgico, a gente tem que operar. Se o paciente concorda que a gente deve operar, então a gente tem que pedir os exames pré-operatórios, que são os exames de sangue, o hemograma, o coagulograma, a bioquímica, um raio-x do tórax, um eletrocardiograma, às vezes a gente pede ecocardiograma e outros exames, faz uma solicitação para esse paciente ele ser avaliado por um colega clínico ou um colega cardiologista, ou em alguns serviços, o colega anestesista. A gente orienta o paciente que ele vai nesse colega ser avaliado e depois ele vai voltar para a gente marcar a cirurgia. E orienta o paciente, caso ele sinta dor, ele pare a atividade que ele esteja fazendo, tente deitar, relaxar,
coloque a mão na região umbilical, veja se consegue reduzir, colocar o carocinho para dentro, se não, não precisa. Se persistir essa dor, eu faço uma receita de analgésico, ele toma aquele analgésico, tenta ficar calmo se estiver sentindo muita dor. E também explico para ele que existem 2 casos que são raros, mas que eu tenho que alertá-lo, que são casos de urgência, que são o caso de encarceramento da hérnia e o caso de estrangulamento da hérnia. Principalmente com as hérnias umbilicais, é mais difícil da gente encontrar, mas a gente tem que alertar o paciente que isso pode ocorrer. Casos de encarceramento é quando o conteúdo visceral de dentro da barriga, ele passa pelo orifício, mas ele não consegue voltar. Então o paciente sente muita dor. E apesar de ter feito todas aquelas medidas que eu falei, ficar calmo, deita, toma remédio e não melhorar, eu oriento que o ideal é procurar um pronto-socorro para descartar que haja um encarceramento dessa hérnia. Tá? No outro caso, que é estrangulamento, aí sim é um caso iminentemente cirúrgico, a gente tem que operar em breve. Por quê? Porque a tripinha ou alguma coisa que passou por esse canal e se alojou no saco da hérnia para fora, ela pode estar em sofrimento. O paciente vai, além de sentir dor, daquele apaulamento, de não melhorar com analgesia, com aquela posição, ele pode vomitar, pode sentir a dor se espalhar pela barriga e ficar taquicárdico, ele verificar que o pulso dele está mais acelerado. Então, nesse caso, o ideal é procurar o pronto-socorro. E algumas vezes o pessoal do pronto-socorro entra em contato com a gente para a gente programar a cirurgia do paciente naquele momento, que é o ideal, que é uma urgência no caso. Mas eu sempre tranquilizo o paciente, geralmente isso não acontece. O paciente retorna ao consultório trazendo os exames que haviam sido solicitados e as avaliações do cardiologista ou do anestesista. Com isso em mãos, é hora da gente explicar a necessidade da cirurgia e explicar o que é a cirurgia, o que será feito, como vai ser o pós-operatório, tirar todas as dúvidas, explicar que existem complicações que acontecem em qualquer cirurgia, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Essas complicações elas podem ser clínicas ou podem ser locais, uma infecção da cirurgia, uma formação de hematoma na região da cirurgia ou até uma recidiva da hérnia. Então a gente precisa explicar para o paciente que geralmente vai tudo bem, mas que se acontecer alguma complicação, já faz parte do que é o esperado e a gente já conversou com o paciente, mas geralmente acontece dar tudo certo. Então a gente agenda o dia da cirurgia, pede para o paciente realizar o jejum tanto de sólidos quanto de líquidos, de 8 horas de jejum. Alguns colegas pedem mais ou menos, geralmente eu peço 8 horas. Levar todos os exames solicitados para o hospital. A gente também conversa sobre a internação. No caso, o paciente ele pode internar no esquema de day hospital, ou seja, ele interna, opera e no finalzinho da tarde ele vai embora. E, geralmente, nesses casos, a gente faz a cirurgia com anestesia local e sedação. O paciente não vai sentir e não vai lembrar o que está sendo feito. Nesses casos, a gente opera hérnias pequenas e alguns tipos de hérnias. Mas também o paciente pode ficar internado 24 horas. Ele interna, opera, essa cirurgia geralmente é com RAC e sedação. RAC é aquela anestesia que é dada com uma agulhinha nas costas e paralisa da região que a gente quer operar do abdômen para baixo, associada à sedação. O paciente não vai sentir dor, não vai lembrar de nada, vai ficar tranquilo. Só que para a raquianestesia é necessário que o paciente, o ideal na verdade, é que o paciente durma no hospital, não é lei. Às vezes existem colegas que fazem RAC em sistema de day hospital, mas eu gosto
que o paciente, quando faça hack, saia só no dia seguinte, depois da gente ver que está tudo bem. Raramente o paciente é submetido a anestesia geral para uma correção de uma hérnia umbilical, a não ser que ele tenha algumas comorbidades, alguns fatores inerentes à clínica do paciente, ou se a hérnia for muito volumosa e a hack, anestesia, não aguentar o tempo suficiente ou a manipulação local da cirurgia. Mas é bem raro a gente fazer esse tipo de cirurgia com anestesia geral. No dia da cirurgia, o paciente vai em jejum, levando seus exames para o hospital. Lá ele vai ser levado para a sala cirúrgica, ele vai deitar na mesa cirúrgica, ser anestesiado ou com anestesia local e sedação com aquelas ou com hack, como eu já havia explicado, e a gente vai proceder à cirurgia. Geralmente a cirurgia é simples, a gente faz um cortinho no umbigo, empurra o conteúdo da hérnia para dentro da barriga. Às vezes esse conteúdo a gente não consegue reintroduzir na barriga e a gente resseca aquelas gordurinhas, algo que não seja vital para o paciente ou importante, tá? E aí a gente fecha o defeito da parede umbilical. A gente pega essas estruturas musculares, aponeuróticas dessa região aqui e aproxima com pontos internos. A gente usa fio cirúrgico, fio absorvível ou inabsorvível. Isso depende de cada técnica ou de cada gosto pessoal do colega. Em casos de hérnias umbilicais maiores, a gente pode utilizar a tela cirúrgica, que é um material inerte, não vai causar mal ao paciente, não vai causar, geralmente não causa alergia, não causa nenhum problema, e a gente vai fixar a tela sob esse fechamento. Fechou aqui o umbigo, a gente coloca a tela aqui ao redor. Quando há indicação de tela, nem sempre, hérnias pequenas, geralmente a gente não coloca a tela. Só hérnias maiores, de 2,5, 3, acima de 3 centímetros, mas também, cada caso é um caso, cada colega é um colega, cada paciente é um paciente. Tá? Então, geralmente, a cirurgia é isso, depois a gente fecha com pontinhos a pele. Em alguns casos, se houver uma cirurgia maior, com colocação de tela, tiver muita ressecção, a gente pode colocar um dreno, mas isso a gente explica para o paciente como é que vai ser feito. E o paciente sai da sala de cirurgia e vai para o quarto. Se ele está em sistema de day clinic, ele vai se alimentar em 3 horas e a gente vai dar alta para o paciente. Se não, se o paciente ficar naquele esquema que vai fazer uma hack anestesia, ele vai no dia seguinte para casa, a gente vem para dar alta para ele. Orientamos uma dieta leve, repouso, não realizar exercícios físicos, principalmente com cargas, e eu peço para não dirigir em 20 dias. Mas aí vai de cada caso e cada colega também decide isso. Além disso, eu peço para retornar no consultório no 7º pós-operatório, com 7 dias da cirurgia. Retornando no 7º dia da cirurgia, no consultório, a gente conversa com o paciente, vê se está tudo bem, avalia a ferida cirúrgica, o abdômen. E o próximo retorno, geralmente eu vejo o paciente, eu gosto de ver o paciente com 30 dias. Em relação a afastamento de trabalho, se o paciente trabalha no escritório, não fica sentando e levantando toda hora, não carrega peso, esse paciente ele pode voltar a trabalhar com 15 dias. Em outros tipos de trabalho, com carga, fazendo mais esforço físico, a gente precisa conversar com o paciente e ver o que é melhor para ele. Em relação a exercícios físicos, também é tudo muito variável. Alguns colegas liberam musculação com 2 meses, outros colegas com 3 meses de musculação, né, que é força com carga. Então, cada caso é um caso.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas sobre essa doença, que é a hérnia, e foi um prazer conversar com vocês. Um beijo e fiquem com Deus.